procurar tem que esperar. Ah, ela tem que estar online mesmo. Não adianta. Não precisa encerrar, não. Deixa ela entrar. Pois pronto, a senhora avisa que vai esperar ela entrar. Oi, boa noite. Tô esperando a Zenaide entrar. Só um momentinho. Vocês que entraram estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Oi, Tátila. Tá dando para ouvir bem? Tá, só tô esperando a Zenaide, tá? Pra gente começar. Oi, Adriana. Oi, Carla, Patrícia Amália, Beatriz. Boa noite, meninas. Doutora Lia, Iracema, Fabíola. Boa noite, meninas. Só testando aqui, ajustando, né? Esperando a Zenaide pra gente começar a nossa live. Marina. Oi, Thelma. Ô, doutora Lia, também sou sua fã, obrigada. Conceição, também tô com saudade. Tá. Pronto, deu certo. Eu tava aqui atarentada aqui, achando que eu entrei foi no meu pessoal e depois não dava certo entrar no da CEPM. Mas boa noite, né, Joelfa? Boa noite, Zenaide. Vamos lá. Pois é, um pouco atrasado, a gente pede desculpas aí, mas nós vamos hoje começar essa live com a Joelfa Farias, falando um pouco sobre atendimento às mulheres vítimas de violência nesse período de isolamento, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, Joelfa, eu acho que você deveria falar um pouco o que representa o Centro de Referência, né? Está ouvindo, Joelfa? Agora eu tô te ouvindo. Terezinha, pode falar. Boa noite a todas as mulheres e a algum homem que tiver entrado para assistir a
live, né? A todos, boa noite a todas. Para quem não me conhece, eu sou Joelfa Farias, sou assistente social e hoje coordeno o Centro de Referência para Mulher em Situação de Violência Francisca Trindade. E vim falar para vocês um pouco do Centro de Referência, que leva o nome de uma grande mulher, né? O Centro de Referência Francisca Trindade, ele faz o acolhimento de mulheres em situação de violência, faz o atendimento psicossocial e jurídico, e além de fazer esse acompanhamento, de fazer os primeiros passos, de fortalecer os primeiros passos para que essa mulher ela possa fazer a denúncia, nós também trabalhamos com a formação da rede de atendimento dos municípios do estado do Piauí. O Centro de Referência já existe há 12 anos, né? E hoje a gente está com a nossa sede no Renascença 1, na zona sudeste de Teresina. É importante, Joelfa, você sabe, as pessoas, eu estava até colocando que o atendimento às mulheres, ela se dá em forma de rede, né? Nós temos a rede estadual, a rede municipal, e que o centro de referência, ele faz essa articulação e essa interlocução com toda a rede, né? Fazendo atendimento social. Por isso que a gente está dando, reforçando a questão da importância das pessoas que sofrem violência estarem entrando em contato com o Centro de Referência Francisca Trindade. É sabido que nesse período de isolamento social, no mundo todo, aumentou o índice de violência contra as mulheres, né? Seja na China, seja na Europa, e no Brasil não é diferente. Em todos os estados tem se percebido, principalmente no que se refere nessa pesquisa que houve agora do Fórum Nacional de Segurança Pública, das redes sociais, aumentando o índice de violência das próprias redes sociais. Aqui no Piauí, por exemplo, se a gente for ver, por exemplo, o que acontece nesse período de isolamento? As mulheres começam a conviver mais com o agressor. Começa a conviver mais com o agressor dentro de casa. E fica difícil até para dar um telefonema para sair de casa. Então, a gente iniciou essa campanha, eu e minha irmã, né, que é uma campanha da Coordenadoria de Política para as Mulheres, Estadual de Política para as Mulheres, que procura divulgar os serviços de atendimento, porque, como eu coloquei, a gente atua em rede, são vários atendimentos que tem em rede. São vários atendimentos em rede, justamente por causa desse índice de violência que aumenta nesse período de pandemia. Por exemplo, em relação tem várias pessoas que têm entrado aqui já, por isso eu tenho aqui uma pergunta para que locais o centro de referência encaminha. Acho que depois seria interessante você responder. Sim. A conexão está ruim. A delegacia das mulheres, elas têm recebido, elas não aumentou denúncia junto à delegacia, de forma presencial. Assim como também o número de medidas protetivas. Eu acho que também você poderia colocar um pouco essa questão da medida protetiva. A Norma Sueli está perguntando como é que a gente está fazendo para chegar junto às mulheres do isolamento, né? Norma, nós estamos com vários canais, além do centro de referência. A gente está numa campanha na internet e vamos iniciar agora a campanha. Deve estar sendo divulgada. Conexão caiu um pouco, Zenaide.
Eu vou, Zenaide, a conexão está interrompendo um pouco. Eu vou te chamar de novo para ver se melhora. Não tem nada a ver isso aí. Só um instante, gente. Eu já estou chamando a Zenaide novamente porque a conexão deu uma caída. Oi, Zenaide. Oi, porque a internet tá ruim aqui, hein? Eu tô em casa, aí dependendo do lugar, eu saí ali do local, vim para cá, eu acho que pega melhor, né? Olhando aqui a Certo. Sim, eu tinha passado a palavra para você, falar um pouco como é que está como é que se está se dando esse atendimento às mulheres, como é que a gente está lidando com as mulheres nesse período de isolamento. Tá. Gente, falando pela experiência, pelo trabalho que nós estamos realizando com o centro de referência, né, através da campanha Ei Minha Irmã, mas antes eu queria falar para vocês um pouco de como acontece o trabalho do centro de referência, né? Quando a mulher ela chega até o centro de referência, através, inclusive, da própria rede de atendimento e também da sociedade civil, das próprias delegacias, é feita uma triagem na recepção, onde essa mulher ela vai escolher qual serviço ela quer ser atendida. Nós temos o atendimento psicológico, social e jurídico, mas nem todas as mulheres querem usar dos 3 atendimentos. Ou ela quer um atendimento social, ou ela quer só o jurídico, ou ela quer só o psicológico. Muitas delas querem, na grande maioria, o atendimento jurídico, né? Então, é feita essa triagem. Depois que é feita essa triagem, a gente encaminha para o atendimento, para o serviço que ela escolheu, para posteriormente fazer os encaminhamentos. A Patrícia Malha tinha perguntado para onde é que a gente encaminha, né? Se ela escolher, se ela solicitar o atendimento judicial, jurídico, né? Tem mulher que chega, que ainda não fez, não registrou aí no BO, e a gente vai falar da importância de registrar esse BO para que a gente consiga dar início na medida protetiva. A gente vai explicar o que é a medida protetiva, né? A gente tem a doutora Lia com o Núcleo da Mulher, que tem nos dado uma força muito grande, na verdade, a defensoria, que é a questão das medidas protetivas, de explicar para a mulher o que é a medida, para dar encaminhamento dessa medida protetiva. Tem mulher que quer só o atendimento social, que ela precisa registrar um filho, ou que ela quer só saber a respeito do Bolsa Família, ou que ela quer saber de habitação. Então, a gente vai encaminhando, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente trabalha com todos os gestores, da saúde à educação, porque a gente vai fazer uma análise, né, do histórico dessa mulher, e a gente percebe que essa mulher não está cadastrada em nenhum projeto, que essa mulher os filhos dela não estão na escola porque a situação de violência não permite isso. Então, a gente caminha com todos os órgãos do governo. E a gente faz essa conexão com o judiciário, com o serviço social e com o CRAS, o CREAS, dos municípios. Hoje a gente tem fortalecimento do organismo de política para as mulheres, dos municípios, né, que tem fortalecido muito essa conexão com a rede de atendimento. Quando tem um caso, por exemplo, incorrente, a gente vai acionar a rede de atendimento de corrente, porque aquela mulher ela mora em corrente, e a gente precisa ver como é a realidade da rede de atendimento daquele local, daquele município, e fazer os encaminhamentos dela lá no município.
Nós, antes do isolamento social, nós tivemos uma semana que foram 7 casos aonde o serviço social do HUT, né, que também é uma porta de entrada para a mulher fazer a denúncia, a gente teve muita chamada no serviço social do HUT. Então, assim, a gente conseguiu alcançar vários municípios e fazer os encaminhamentos da situação de violência dessas mulheres para o seu município. Zenaide? Tá me ouvindo, Zenaide? Tô ouvindo sim, Joel. Você pode falar. Tá. E aí, com a situação do isolamento social, a Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres se preocupou bastante, né? Foi assim uma coisa que falou do isolamento, a gente pensou como fazer o atendimento dessas mulheres, como continuar, né, o trabalho. E aí surgiu a campanha Ei, minha irmã, você não está sozinha, né? Inclusive um nome fácil, que a gente tem um costume de falar, ei, minha irmã, você, calma, ei, minha irmã, né? Então, a campanha, ela veio fortalecer o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 8694330809. Esse número, ele fica disponível 24 horas por dia, de domingo a domingo, para receber denúncia, para fazer a orientação e para fazer os devidos encaminhamentos, já que o Centro de Referência tem contato com toda a rede de atendimento do estado do Piauí. E logo que começou o isolamento social, a gente começou a ver as matérias do alto índice de violência contra a mulher, não só no Brasil, mas em todo o mundo, começamos a fazer, né, Zenaide, as pesquisas para ver os dados antes do isolamento, porque nós já estamos com 1 mês de isolamento, e a gente viu que não teve um alto índice em março. E aí a preocupação acho que até respondendo o que a Norma Sueli falou antes, como é que a gente está fazendo para chegar até essas mulheres. Além do contato com a própria rede de atendimento do município, para que esse município ele possa estar colocando na rádio, né, porque a gente sabe que nem toda mulher tem acesso a um smartphone, à internet, mas pode ter acesso a um rádio, a ouvir uma rádio, assistir uma TV. A gente está gravando matérias para as televisões locais nos programas de maior índice de audiência no horário do meio-dia, né, para que essa matéria, para que essa campanha e para que o número do centro de referência chegue a todas as mulheres e que a mulher ela possa fazer a denúncia. Porque, como a Zenaide disse, antes do isolamento, você podia deixar seu filho na escola e conversar. Fazer a denúncia. Você podia sair para trabalhar e fazer a denúncia. E agora que você está em isolamento junto com seu companheiro? Né? Então, o Ei, minha irmã é um número rápido, se ela não pode ligar, mas ela pode mandar uma mensagem. Se mandar, nós estamos preparadas. Se mandar até um caractere, um emoji, a gente vai saber que é por alguma situação e vai procurar essa mulher. Joelfa, aqui tem várias perguntas. Agora, só assim, a Norma pergunta como que só a internet realmente, Norma, só em redes sociais não dá conta de chegar até a maioria das mulheres que sofrem violência. Porque muitas não têm nem celular, não têm internet. Então, nesse sentido, a gente tem procurado... essa semana dialogando com a comunicação do governo para a gente ampliar essa campanha, a divulgação da campanha em rádio, TV, mesmo a gente já tendo dado várias entrevistas no sentido e encaminhado para a imprensa, release, no sentido de divulgar essa campanha. A outra questão também que foi colocada aqui pela professora Mauricélia, se tinha aumentado o índice de violência. Realmente, se você for ver a questão das delegacias especializadas,
em relação às medidas protetivas, não houve um aumento, pelo contrário. Mas quando você vai para o Salve Maria, é importante, a gente também está priorizando a questão do Salve Maria, que é um aplicativo do governo do estado, né, da Secretaria de Segurança, que você pode lá estar apertando o botão do pânico e o botão da denúncia para denunciar a violência. E para você ter uma ideia, até agora, em março, houve um aumento de 33% de denúncia a mais no aplicativo Salve Maria. Certo? O 190 também da Polícia Militar, por exemplo, eu só fazer um paralelo para vocês. Em março, agora, nós tivemos 58 denúncias de violência contra as mulheres. Só na primeira semana de abril, nós já tivemos mais de 33 denúncias. Então, também tem tido mais acesso ao 190 da Polícia Militar. Por exemplo, o número do Centro de Referência Francisca Trindade, que não fazia atendimento ao público nesse período de quarentena, a gente está disponibilizando o número para ampliar o atendimento. E como a Joelfa colocou, a denúncia chega no centro de referência, ele é encaminhado. A outra pergunta que eu vi aqui também é em relação à questão dos municípios, né? Que não tem assistência política ou assistência jurídica às mulheres nos municípios. Realmente, por exemplo, como eu coloquei, nós trabalhamos em rede, a rede ela é estadual, é municipal, e nós, enquanto coordenadoria, nós trabalhamos toda essa articulação interrede, certo? Que é a rede de enfrentamento à violência contra mulheres, que entra Ministério Público, Defensoria, vários órgãos do governo estadual, Secretaria de Saúde, municípios, organismos de política para as mulheres no município, os CRAs, os CREs. Então, é um grande desafio você trabalhar de forma integrada dentro dessa rede. E não é fácil, porque geralmente, por exemplo, tem uma parcela das políticas para as mulheres que é responsabilidade do município, e o município, às vezes, não tem essa prestação de serviço que possa ajudar as mulheres, principalmente na questão da violência. Então, termina, na maioria das vezes, no colo do Estado, né? Do governo estadual, pela falta de políticas que existem nos municípios. Uma outra pergunta que foi colocada aqui em relação à questão da cesta básica, nós não temos, por exemplo, o governo do estado, ele, através da Secretaria de Assistência Social, está trabalhando a busca pelos os invisíveis, homens e mulheres, é claro, que não têm acesso a uma renda nesse período de pandemia. Então, o governo está fazendo toda uma campanha para que as pessoas possam estar acessando a renda emergencial. E há um tempo também que os alunos da rede estadual que participam do Bolsa Família já começaram a receber uma bolsa também, que possibilita, por exemplo, o que é que acontece? Você, durante o período escolar, você tem a merenda escolar. Como está tendo um recesso das aulas, então o governo está disponibilizando. Então, está sendo pensado várias políticas, né? Várias políticas, por exemplo, o governo tem dialogado também com o SEBRAE, com os órgãos que trabalham a questão da renda do trabalho, para ver a questão da parceria. Outra pergunta que está se questionando aqui é em relação ao atendimento jurídico. Não, o atendimento jurídico geralmente não é pago. A gente chegando até a gente a solicitação ou a necessidade que a mulher tem de ter um atendimento jurídico, assessoria jurídica, a gente disponibiliza através da rede esse atendimento jurídico. Assim, estamos discutindo aí com algumas organizações, da gente também, além do que já existe na rede, principalmente municipal, a nível de questão
de apoio psicológico, que a gente possa estar fazendo algumas parcerias também nesse sentido, entendeu? Estamos conversando tanto com o Banco Mundial, como as outras instituições que a gente faz parceria. E em relação também, foi colocado aqui, em relação às mulheres do campo, como identificar essas mulheres do campo. Em relação à questão das mulheres do campo, tem um diálogo também, porque hoje nós temos a Secretaria, a SAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar, que faz um trabalho também junto às mulheres do campo, principalmente na área de autonomia econômica e financeira, né? Por exemplo, o governo, só para você ter um exemplo agora, o governo do estado recebeu 5 mil, em torno de 5 mil cestas básicas. Então, parte dessas cestas básicas, elas foram direcionadas para instituições, organizações, associações da sociedade civil, que têm cadastro junto à Secretaria de Assistência Social. Só reforçando, só falando um pouco também da questão jurídica, que o Centro de Referência ele dispõe de uma advogada que faz os primeiros orientações e encaminhamentos, e a gente, como a Zenaide falou, a gente vai procurar a parceria com a OAB do município para que as advogadas possam dar continuidade, né, no acompanhamento desse processo. E só quero lembrar que mesmo esse processo todo não é só no período de isolamento, o Centro de Referência funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 13h30. Mas o telefone, o WhatsApp, ele funciona antes mesmo da própria pandemia, do próprio Covid, do isolamento, ele já funcionava também no final de semana, né? E esse acompanhamento a gente faz, inclusive, até depois que sai a medida protetiva, no caso jurídico, né? E quando é o atendimento psicológico, se essa mulher ela precisa de um atendimento que ela vá para o CAPS, ou que ela vai ter que intensificar as terapias, as psicoterapias, são encaminhadas para as clínicas escolas, né, para o CRES do município, para que ela consiga terminar esse acompanhamento psicológico. Joel, por exemplo, em relação à questão do atendimento psicológico, aqui é outra pergunta aqui, em relação nesse tempo de isolamento, tem vários canais que estão atendendo. Por exemplo, a UESP hoje ela tem um atendimento, tem outra. A gente tem feito a divulgação, mas também mais nas redes sociais, né? Não é um trabalho direto da coordenadoria, Sim. mas são parcerias que a gente procura trabalhar e divulgar essas iniciativas que tem de atendimento psicológico, né? A UESP tem hoje um canal que faz esse atendimento, a UF também, algumas universidades que trabalham com a questão, com os cursos da área de psicologia também fazem esse atendimento, e alguns CAPs estão fazendo também esse atendimento, mas me parece que os CAPs são de responsabilidade do município, né? Sim, então, sim, eles estão fazendo online. Estarem fazendo esse atendimento. Iniciativa. E estamos também, Joel, eu acho que é importante colocar que a gente, essa pandemia nos pegou num momento que a gente estava num processo de execução de vários projetos, principalmente no fortalecimento da rede de atendimento às mulheres, na questão da autonomia econômica e financeira das mulheres, na questão do diálogo com os municípios para fortalecer as políticas para as mulheres. Então, a gente ainda não tem, pela conjuntura, dificilmente a gente vai ter as condições necessárias de a curto prazo, dar continuidade a esses serviços, certo? Mas tem toda uma política da coordenadoria nas áreas para desenvolver, fortalecer as políticas para as mulheres. A outra questão, assim, também está colocando. Só fechar bem aqui, já, porque a pessoa está perguntando que é uma questão da casa de acolhimento, né? Aí eu queria colocar que a gente está marcando outra live
Hoje é terça, né? A gente fica assim, sem fora de rumo. Se é terça, se é segunda, mas na quinta-feira, nesse mesmo horário, certo? Para falar um pouco sobre do acolhimento das mulheres nessa época de pandemia e de isolamento social. Porque nosso objetivo, na realidade, com essa live, é divulgar os serviços de atendimento às mulheres, da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, que muitas pessoas não conhecem também. Pois não, Joelfa? Na verdade, é porque teve uma pergunta sobre se essa campanha e se o número do centro de referência, se o vizinho pode denunciar. Pode denunciar o vizinho, o amigo, o parente, a irmã. Qualquer pessoa pode entrar em contato por esse número que eu quero ficar reforçando aqui, que é o 94330809. Pode estar mandando a mensagem, mandar o endereço, dizer o que está acontecendo, que é para a gente poder fazer os encaminhamentos e as orientações. Tem várias perguntas, infelizmente eu acho que não vai dar para a gente responder a todas, mas, por exemplo, eu vou só ter uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente dar um retorno, se as instituições policiais hoje estão mais preparadas para atender as vítimas de violência, né? Hoje nós estamos com a Patrulha Maria da Penha, né, que atua, é uma atuação recente aqui no estado do Piauí, certo? E também tem toda uma preparação, uma formação para que a rede da segurança tenha seja capacitada para ter as condições de humanizar o trabalho junto às mulheres, né? E inclusive, assim, nós vamos aproveitar essas 2 semanas para a gente dialogar. Quinta-feira a gente vai dialogar sobre o abrigamento das mulheres em época de pandemia, dizer como é que funciona esse acolhimento no estado do Piauí. Vamos convidar também a capitã Leoneida da Patrulha Maria da Penha para dialogar com a gente, para dizer como é que é feito o trabalho da Patrulha Maria da Penha no estado do Piauí, o trabalho do 190, que é um canal de denúncia direto de urgência da violência contra as mulheres. E hoje a gente está dando ênfase assim, a questão do centro de referência, que é um centro que faz uma articulação com toda a rede, nas várias áreas, psicossocial, jurídica, da saúde, da segurança, para que as mulheres tenham esse atendimento, dando uma certa celeridade, uma certa agilidade aos processos, aos atendimentos. É isso, Joelfa? E o número mesmo, Joelfa, do centro de referência, qual é? De domingo a domingo, você pode estar mandando a mensagem para o WhatsApp. Ei, minha irmã, você não está sozinha. Você tem o vizinho, tem a amiga, tem a Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres, tem um centro de referência para a mulher em situação de violência, Francisca Trindade, no telefone 9433-0809. Bem facinho o número, né? 9433-0809. Certo? E a gente gostaria de agradecer todas vocês aqui, Norma, tem 3 Normas aqui, a Patrícia, Lidiane, gente, não vai dar para dizer o nome de todo mundo aqui, porque aqui tá que nem a live do Roberto Carlos, os nomes estão passando muito rápido, viu? Zenaide, eu quero só, que eu acho que dá tempo ainda, é porque nesse tempo de isolamento e com tanta notícia de violência contra a mulher, a gente acaba também parando um pouco para escrever, para sentir um pouco do que as outras sentem, né? E eu fiz uma poesia e eu queria passar para todo mundo, né? Eu adoro essas poesias. O nome da poesia é Denunciei o Casulo. No início, eu não conseguia romper a casca grossa do casulo da violência, que insistia em não deixar eu virar borboleta e voar. No casulo tinha gritos, tinha dor e tinha medo. Parei, pensei e me perguntei, como vou sair do casulo? Para onde eu vou? Será se eu sei voar? Espera, eu preciso arriscar. Eu não quero mais aqui continuar. Eu queria ser borboleta e denunciei. Denunciei o casulo que me mantinha presa, que roubava meus sorrisos e que calava minha voz.
Queria saber como é ser livre. Sem gritos, sem medo, sem prisão, sem brigas e perseguição. Queria saber como é dormir sem medo, medo que o casulo me sufoque. Queria ver como eram as outras borboletas. Rompi, denunciei, tive medo quando vi a luz do sol. Respirei, apreciei e ajeitei as minhas asas. Abri os olhos e voei. Outras já me esperavam e já me ajudavam, mas eu dentro do casulo não conseguia ouvir. Hoje eu já não tenho mais medo do casulo e ajudo outras borboletas a serem livres, a bater asas e a alcançar longos voos. Denunciei, vivi, sorri, libertei e achei em outras borboletas a força que eu tanto esperei. Esse poema fala de todas as mulheres que nesse período de isolamento e antes do período de isolamento conseguiram romper o casulo, conseguiram fazer as denúncias, e fala da rede de atendimento, fala de várias doutoras Lias, fala de Zenaides, fala de Patrícia Malha, fala de tantas outras mulheres que estão nessa frente combatendo o machismo e a violência. Queria falar para vocês também que ajudem a gente a divulgar a campanha, é muito importante. Na página da Coordenadoria Estadual de Política para as Mulheres, tem o card. Coloquem no status de vocês, nos stories de vocês, e ajudem a levar esse número para muitas mulheres, né, para que elas consigam denunciar e a gente consiga fazer os encaminhamentos. Era isso, gente. Obrigada. Tá, obrigada. E só mesmo, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a todas e todos, né, que participaram dessa live com a gente. E se ouvir um gritozinho ao lado, não esqueça, denuncie. Você pode denunciar tanto junto ao Centro de Referência, como ao 190 da Polícia Militar, como no Salve Maria. Não é só a vítima que denuncia. Todas nós, homens e mulheres, podemos denunciar. Obrigada e até quinta-feira, viu? A gente está logo divulgando a nova live. Obrigadão. Tchau. Tchau.